Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa 26ª aula e hoje, para concluir aí, nós vamos falar sobre tradições, né? A gente já falou aí sobre os textos sagrados, os símbolos, os ritos e rituais, e hoje, para concluir, a gente vai falar aí sobre tradições, né? Como eu já tinha falado antes, esses 4 temas aí, né, textos, símbolos, ritos e rituais e tradições, eles formam ali, né, todas as religiões, né? Então, toda religião vai ter essas 4 coisas aqui, claro, um pouquinho diferente uma da outra, mas sempre tem. Por isso que a gente está estudando, né, aí esses 4 temas. Então, hoje, para encerrar, nós vamos falar aí o que são as tradições e para que elas servem, como elas são usadas e tudo mais. Quando a gente fala de tradição, né, a gente, por exemplo, quando eu digo a palavra tradição, o que é que vem à minha mente, por exemplo, né? A minha mente vem logo assim, eu tenho a tradição de fazer isso, ou seja, eu tenho um costume, toda vez eu faço dessa forma, tá entendendo? Então, a palavra tradição não é nenhuma novidade pra gente, não é mesmo? Todo mundo já ouviu essa palavra, sabe o que mais ou menos ela significa. Mas hoje a gente vai entender direitinho mesmo o significado dela, né? E para que ela serve, digamos assim. Se a gente for olhar para a origem dessa palavra, né? Ela vem do latim e vai significar ali entregar, passar adiante. Então, a tradição tem esse sentido aí, além de ser um costume, como a gente conhece já no nosso dia a dia, mas também essa coisa de passar adiante. Ou seja, o que significa tradição? Tradições são aí costumes que são passados, né, de pai para filho, de mestre para aluno, e assim por diante. É passado adiante, certo? De forma aí mais bonita, né, para a gente falar aqui, tradição é a continuidade ou permanência de uma doutrina, visão de mundo, costume e valores de um determinado grupo social ou étnico, certo? Fica difícil, né, falando assim, mas é muito simples. É exatamente o que eu tinha falado. Tradição nada mais é do que você manter aí, né, os costumes, as crenças, né, ou os valores de um determinado grupo, que normalmente essas tradições são passadas aí de geração em geração, né, de pai para filho, para neto e por aí em diante, né? Então, tradição tem esse significado aí de você passar adiante certas coisas, sejam costumes, sejam valores, sejam ensinamentos. Isso é tradição. Então, já que a gente entendeu o que significa a palavra tradição, a gente tem que passar também um pouco adiante aí, né? O que é que tradição é de verdade, né? Se a gente entender o que a palavra significa, vamos entender também o que ela é, o que é uma tradição. Quando a gente fala assim, essa é a tradição de um determinado povo e tudo mais, do que a gente está falando? Uma tradição aí nada mais é um conjunto aí de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, música, práticas, doutrinas e leis que são passadas aí para uma comunidade, né? E são mantidas ali por eles, são preservadas, né? Sempre se repete aquilo ali, sempre é passado à frente, né? Quando a gente fala de tradição, todas essas coisas que eu falei que são incluídas aí numa tradição, né? Elas fazem parte da própria cultura de um determinado povo, de determinada região. Mas pro final do vídeo eu vou dar alguns exemplos, né, de tradições aqui no nosso país. Mas é importante que a gente entenda isso. As tradições, elas são isso, né? É você passar adiante ali certos costumes, crenças, ou essa lista bem grande aí de coisas que eu disse. Você vai passando adiante, vai mantendo, vai preservando isso aí naquela região, naquele povo, ou de alguma outra forma. E da mesma forma, já que a gente está falando aí de cultura, né, a gente sabe que a cultura se relaciona muito com a religião, né? A gente já conversou sobre isso também. E para as religiões, as tradições também são muito importantes. Para muitas religiões aí,
Tradição é o fundamento, né, dos seus conhecimentos ali de Deus e do mundo, e também da sua cultura e dos seus preceitos éticos, ou seja, do que eles consideram ali, né, moralmente correto, né? A gente falou de moral semana passada. E essas tradições, elas são conservadas ali, né? São passadas de pai para filho e assim por diante, seja de forma oral, né, falando, ou ainda de forma escrita, né? Como quando a gente falou dos textos sagrados, eu disse que ali nos textos sagrados a gente tem, né, as tradições, a gente tem ali os ensinamentos, tudo isso está aí relacionado. Então, quando a gente vem falar aí, né, do que é a tradição nas religiões, a gente está falando basicamente ali da transmissão, né, de práticas e valores espirituais e também, né, das crenças dessa religião. E essas crenças, valores e práticas aí são preservados ali, são mantidos, né, por diversas famílias ali, por todo aquele povo que acredita naquela religião. Então a tradição sempre vai ter esse sentido aí que eu falei lá no começo, de você passar adiante algo. No caso das religiões, vão ser ali os ensinamentos, né? Serão ali as crenças ou a forma como se deve agir. Isso é o que vai definir ali o que é tradição em uma determinada religião. Essa ideia aí da importância, né, dessas tradições vem de duas coisas principais ali. A primeira, né, é que nós somos mortais. Todos nós aí temos um tempo de vida ali que é curto, digamos assim, né? Comparado a a existência aí, nossa vida é bem curtinha ali, né? Uma pessoa vai viver aí no máximo 100 anos. Isso é muito pouco comparado a toda a história, né? Né assim? E a segunda coisa é que é muito importante a gente manter ali digamos assim, manter uma linha geral, né? Ou melhor, é importante a gente manter o conhecimento, né, de um determinado povo. Manter ali essas regras, esses costumes, manter ali as suas tradições. Então, para que servem as tradições? As tradições servem ali para que você mantenha ali essas crenças, esses costumes, essas práticas de um determinado povo. Porque como eu já falei, né, já disse várias vezes, tradição vai ter um significado aí de você passar adiante certos ensinamentos, práticas, costumes ou toda aquela lista que eu falei. Então, a importância das tradições é exatamente essa. Fazer com que aquilo que, por exemplo, seus avós, seus bisavós faziam, não sejam esquecidos, certo? Manter uma tradição é você ensinar ali, passar adiante. Então, seus bisavós aprenderam com os pais deles, que eles passaram então para os seus avós, que passaram para os seus pais, que passaram para vocês. Então, mantenha aí, né, esse caminho, digamos assim. Todo mundo ali vai fazer as mesmas práticas, ter os mesmos costumes, né, ou pelo menos conhecer, né? Isso não vai se perder com o tempo. E essa ideia aí, né, de tradições, de preservar as tradições, não é algo novo, né? Como eu falei, diversas religiões aí trazem ali suas tradições. Algumas delas a gente conhece, né, algumas dessas tradições, e outras não, né? Mas religiões que a gente já falou até antes, né, como judaísmo, islamismo, o próprio cristianismo, o hinduísmo, o budismo, todas essas religiões aí, elas trazem ali suas tradições. E também aquelas religiões que a gente não tem um nome específico, né? Como, por exemplo, as religiões africanas, as religiões indígenas, que são religiões ali mais tribais, né? Então, aquela tribo ali tem suas tradições, aquela outra já tem outras tradições. E essas tradições são normalmente passadas de pai para filho, para neto e assim por diante. Dessa forma, as tradições ali têm um papel muito importante nas religiões, porque é graças às tradições que as novas gerações aí vão aprender sobre essa religião. Como um primeiro exemplo aqui, que a gente pode falar dessa importância da tradição, a gente pode falar da Igreja Católica, né, que é uma parte aí do cristianismo, todo mundo conhece, muitos de vocês são católicos, e na Igreja Católica eles se baseiam, tudo que eles acreditam, em duas formas de crença aí. A tradição escrita ali, né,
que é a Bíblia propriamente dita, né, que está escrito ali, e também a tradição oral, né, para os católicos, né, o que o Papa fala ali também tem o mesmo valor que a própria Bíblia, né, que seriam os ensinamentos ali dele, e essa tradição aí é oral. Então, né, eu acho que já deu para vocês entenderem aí a importância das tradições para as religiões, para as culturas e tudo mais. Então, só para finalizar, eu vou dar um exemplo muito simples, que é muito importante aqui na nossa região, que são as festas juninas. O que são as festas juninas? As festas juninas são as comemorações ali, né, que todo mundo sabe, não precisa explicar. São as festas ali de São João, São Pedro, Santo Antônio, né? E o que é isso, propriamente disso, né? As festas juninas são um exemplo ali de tradição de um determinado povo. Que povo? A gente, né? Todos nós aqui, quando chega ali a época de junho, não importa necessariamente qual religião aí que você siga, né? Vai mudar um pouquinho, mas você vê sempre ali as festas juninas. E se a gente for parar para pensar, essa é uma tradição ali católica, não é mesmo? A gente está falando aí de 3 santos católicos, a gente está falando ali de uma festa em nome desses santos, onde são feitas ali certos rituais, e não entendam mal essa palavra, né? São feitas ali coisas, como a gente já aprendeu, que significa ritual, tem certas ações ali que sempre se repetem, todo ano. E falar de festa junina é só um exemplo aí. Tem várias outras que eu vou deixar aqui agora, algumas imagens mostrando, certo? Então, pessoal, vocês viram aí, né, vários exemplos de tradições. Então, de forma geral, tradição é isso, é você passar aí adiante certas crenças, costumes, práticas ou qualquer outra coisa. E isso é muito importante para as religiões, eu já expliquei por quê mais pro começo do vídeo, né? Então é isso aí. Qualquer dúvida já sabe, é só perguntar lá no grupo. E até a próxima aula.